Olá, seja bem-vindo, querido aluno, querida aluna. Uma satisfação estar falando com você novamente. Aqui quem fala é o Sergi Rodrigo, o seu professor dessa disciplina, Tecnologias Aplicadas à Saúde, pela Escola Técnica DNA. Estamos na quarta aula e hoje a gente vai dar início a um tema muito aguardado por vocês e que tem atualidade, eminente, ou seja, o que está acontecendo já na nossa realidade nesse ano dessa gravação dessa aula de 2026 e com certeza nos anos vindouros. Nós estamos falando de inteligência artificial na saúde, especialmente, lógico, voltada ao universo do Brasil. Te convido para essa aula, que você esteja concentrado, que você esteja com seu material em mãos, preparou seu café? O professor com um dele. Vamos começar a aula de hoje. Vale lembrar, se você está começando esse vídeo agora, pare, pare, pare. Você não está no vídeo certo. Essa é a quarta aula, meu amigo. Tem muita coisa antes disso. Veja, se possível, a apresentação da disciplina, onde lá eu explico muito de forma detalhada a nossa avaliação. Você que já viu essa apresentação, mas esqueceu qual é o nosso método de avaliação, volte na aula da apresentação, que lá você terá a proposta que eu te dou de avaliação, para que, ao longo da disciplina, você pegando subsídios, você possa construir a sua prova da melhor maneira possível e ser bem avaliado nesta disciplina, tá ok? Tá bom? Volte um pouquinho e tire suas dúvidas nas aulas anteriores e na apresentação da disciplina. Agora, vamos começar a falar de inteligência artificial na saúde no Brasil. Cara, nós estamos falando de uma revolução em curso, meu querido aluno e minha querida aluna. Com a inteligência artificial hoje, tudo está se refinando. E o cuidado com a saúde, ela está amplificando, desde a prevenção de diagnóstico até gestão e tratamento personalizado. E é muito importante, querido aluno, você estar inserido nesse meio. Eu sei que muitos alunos meus, muitos alunos que fazem parte do curso por diversos motivos e por diversos graus de realidade, têm dificuldade na sua inserção e na sua atualização sobre esses temas. Mas deve-se vencer essa barreira. Deve-se pontuar a necessidade de uma extrema atualização. Atualização voltados às tecnologias que gerem hoje nosso ambiente. Atualização da geopolítica, atualização das normativas, as atualizações dos seus direitos quanto profissional e assim sucessivamente. Um profissional atualizado é um profissional que nunca irá passar por dificuldades de contexto, por dificuldades de situações normativas. É um profissional que vai estar preparado para as adversidades e também para a defesa de seus direitos, o que é muito importante. Na questão da inteligência artificial, quando a gente for olhar aqui o nosso breve histórico, a gente vai observar, após o capítulo 1, que não começou agora. Tá? A raiz da inteligência artificial, é isso que a gente vai trabalhar hoje no capítulo 1, você vai perceber que tem já bastante tempo e enfrentou diversos obstáculos. Se eu te falar que a inteligência artificial está para completar um século de existência. Ah, você está pegando susto? Como assim o chat GPT? Surgiu agora, mas ele é um elo dessa corrente que vem sendo trabalhada há muito tempo atrás. Se a gente for olhar, especialmente, como foi definido a inteligência artificial atrás, há muito tempo atrás, é a mesma definição que usamos hoje. Observa aí na caixinha azul. O que é inteligência artificial? São sistemas computacionais capazes de realizar tarefas complexas que, até recentemente, exigiam inteligência humana, como reconhecimento de padrões, tomada de decisões e predição de resultados com base em dados. Nós estamos falando de um sistema computacional que vai gerar decisões através de raciocínio baseado em dados. Pensa como um ser humano? Não pensa como um ser humano, mas ele é criado para gerar decisões em algoritmos.
e esses algoritmos vão gerando escolhas, e a partir da análise dos dados, essas escolhas vão sendo tomadas. Simples, mas são escolhas perfeitas? Não é escolhas perfeitas, são escolhas baseadas nos dados que o computador tem. E aí foi uma grande dificuldade no século passado isso. Porque a gestão de dados hoje é muito maior do que foi há 50 anos atrás. A inteligência artificial, ela se faz eficaz pelo uso de muitos dados, usos de muita memória, usos de muito acúmulo de dados para tomadas de decisão, algo que não era comum no século passado, mas que hoje, com o avanço da tecnologia, conseguimos ter big data, grandes acúmulos de dados. A IA percorreu um longo caminho de conceitos puramente teóricos, como foi pensado, até em salas de aula dentro da universidade, até as práticas e até chegar hoje na educação, por exemplo. O que antes parecia até ficção é agora parte da rotina de hospitais, clínicas e laboratórios. Antes de ter um chat GPT, você teve o seu celular. O celular ele é uma inteligência ali artificial, mas bem limitada. Deixa eu ver que tem diversos tipos de inteligências artificiais limitadas, que fazem gestão rápida de dados e geram decisões curtas ali, e que foi já iniciada desde o século passado. Vamos olhar aqui uma breve histórico da IA para a gente discutir um pouco mais sobre esse tema. Na década de 50, meu aluno, que começou essa questão, viu? Muito interessante de colocar isso, porque foi na década de 50 que começou essa discussão sobre inteligência artificial. Por quem? O Alan Turing, ele vai propor esse conceito, tá? E começa a pensar, estruturar isso dentro da academia. Já começa a surgir sistemas que trabalham isso na década de 80. O problema foi que não se conseguiu aprofundar os estudos por mais de 20 anos ou 2 décadas. Por quê? Qual foi o fator limitante? Sabíamos como fazer, a questão computacional era limitada, mas sabia-se como fazer. O problema era como armazenar grande quantidade de dados. A gente não tinha como gerar grande quantidade e acumular dados. Antigamente, para acumular uma quantidade de dados assim, limitantes hoje em dia, tinha que ter salas e salas de aparelhos usando energia elétrica que superaqueciam e assim sucessivamente. Hoje em dia a gente consegue o que aqueles computadores que usavam salas e salas para armazenarem 1 giga de dados, nós conseguimos fazer isso em um celular com o aparelho na mão hoje em dia. O que é uma dificuldade naquele tempo. Então, para a inteligência se desenvolver, precisava desse acúmulo de dados. E com a virada dos anos 2000, com a virada do ano 2000, explodiu a questão dos Big Data. O que é esses Big Data? Justamente a gestão e o acúmulo de muitos dados em nuvens. O aumento do poder de processamento e a consolidação de uma machine learning abre uma nova era de avanços práticos, ou seja, um aprendizado da máquina. Machine learning é aprendizado de máquina, ou seja, a máquina agora consegue, com o acúmulo de dados, aprender, que nós colocamos entre aspas, não como aprender na concepção humana, como uma criança, mas criar um sistema para ela fazer a gestão desses dados e tomar decisões. Só foi possível isso à virada do século. E aí nós temos os tipos de IA hoje, percebe? Nós temos a IA fraca, que chamamos de estreita, que foi as primeiras a surgirem, projetada para realizar tarefas específicas, como alta performance. Exemplos: reconhecimento de voz, detecção de imagens médicas, é o tipo mais presente hoje, mas era antigamente nos celulares e algumas tecnologias simples. A IA forte, que é o geral, a hipotética IA com capacidade cognitiva equivalente à humana, não chega igual à humana, mas capaz de raciocinar, aprender e se adaptar a qualquer tarefa. Ainda não existe na prática, mas estão buscando desenvolver, ou seja, essa é a hipotética IA, que é futuramente querem criar um parecido com o ser humano. O que é esse machine learning que estavam falando, que foi a virada do século? São os algoritmos que aprendem automaticamente com dados, sem programação. Diferente dos programas que nós utilizamos hoje, que são escritos,
Esses algoritmos ele aprendem por si só, eles são projetados para acumular dados e gerir dados. Não precisa de programação para tudo que se faz. Identificam padrões e melhoram com experiências acumuladas, ou seja, quanto mais uso, mais ele aprende. É o que nós estamos vendo hoje na maioria das IAs. E tem a Deep Learning, que é a mais profunda, que aí aprofunda. É a subcampo da Machine Learning, faz parte da Machine Learning, que utiliza redes neurais profundas e complexas, fundamental para análise de imagens médicas e processamento de linguagem natural, que também é um futuro das IAs. Percebe, gente? Que a virada do milênio ela foi um passo muito importante no surgimento da tecnologia, com o melhoramento do armazenamento de dados hoje. A gente cria sistemas que conseguem salvar dados muito melhor. E também o desenvolvimento de algoritmos, que a virada do século proporcionou, onde esses algoritmos aprendem naturalmente. Se você tem uma dificuldade, aluno, nesses termos, você pode fazer uma pesquisa rápida no Google e tem vários documentários explicando o surgimento das inteligências artificiais, o que é algoritmo, o que é machine learning, o que é deep learning, o que é dados, o que é toda essa linguagem que nós estamos colocando aqui. Eu sei que pode ser difícil para você nesse momento, você pode dar uma pausa no vídeo, ficar ler um pouco a respeito, mas a gente está tocando nesse assunto justamente para te levantar a curiosidade e entender principalmente que esse foi um processo demorado, que a tecnologia foi alavancando aos poucos e que hoje nós já temos uma ferramenta, mas uma ferramenta que foi trabalhada no mínimo há 80 anos. E é isso que a gente tem que ter em mente hoje. E aí, a partir disso, a gente consegue entender que existem diferentes tipos de sistemas, sistemas que aprendem por si só, sistemas que conseguem raciocinar, sistemas que, se programados bem, conseguem ganhar experiência e aprender melhor, e a partir disso, como é que pode transformar a saúde brasileira. É aqui que a gente entra no capítulo 2 da aula de hoje. Nós estamos indo com a aula muito bem, né? Estamos a 12 minutos de aula. E a transformando a saúde brasileira. Do SUS às clínicas privadas, a inteligência artificial deixou de ser uma promessa futura e se tornou uma realidade presente, redesenhando como o Brasil cuida de seus cidadãos. Vamos observar agora como é que o Brasil está fazendo, o que é que nós estamos fazendo, o que provavelmente você vai enfrentar dentro da tua realidade e como você pode se apropriar disso. Dependendo do andamento da aula, dependendo da necessidade, a gente pode, na próxima aula, explorar já de forma real uma aula de como usar uma IA, ou quais os tipos de IAs que existem hoje que podem te ajudar, para que a gente possa fazer um exercício aqui nessa aula de explorar prompts, quais são os comandos que dá, o que pode ser explorado e coisa desse tipo. Vamos lá. O cenário atual, a IA na saúde do Brasil em 2026. Vamos lá. Se a gente for observar, gente, 2026, hoje a IA na saúde brasileira não é mais uma promessa. Não deixa de ser, viu? É uma realidade transformadora. Isso foi anos de investimento em infraestrutura, especialmente em infraestrutura digital. Já resultados começam a ser observados hoje em hospitais, em UPAs e em centros de atenção primária, com médicos, com enfermeiros e até às vezes pacientes, viu? A integração ocorre em múltiplos níveis, da gestão administrativa, ou seja, até a gestão do hospital, até o atendimento clínico, diagnóstico por imagem, triagem, monitoramento. Perceba que se você entrar no mercado de trabalho, você vai começar a enfrentar isso, desde a triagem, desde o diagnóstico, desde a consulta, desde o procedimento. Talvez destes profissionais você seja o que vai menos usar IA. Por quê, professor? Porque o técnico de enfermagem está muito voltado, 100% quase de suas ações, para as ações, para ação de injetável, para fazer curativo. Então você vai pôr a mão na massa. Mas isso não vai te inibir de uso desses recursos. Se eu for colocar em destaques de 2026, o que a gente pode dizer? Aqui em azul a gente observa, ó. Integração de dados de Rede Nacional de Dados de Saúde, que é o RNDS, falamos nas aulas anteriores, em expansão nacional, ou seja, os dados estão aumentando. Ferramentas de diagnósticos por IA,
A gente vai ter hospitais hoje, nós temos como referência aqui no estado do Pará o Hospital Porto Dias, o qual ele já realiza diagnóstico por imagem, mas também com auxílios de IASA. Programas de telemonitoramento para populações vulneráveis, hoje temos o Instituto Evandro Chagas trabalhando com telemedicina, a CESUPA trabalhando com telemedicina, nós temos sistemas de saúde privado que trabalham com telemedicina, políticas públicas em saúde e em desenvolvimento são destaques de 2026. Perceba que você está inserido totalmente nesse tema. Gestão otimizada no SUS. Se a gente for observar a IA, ela não está envolvida literalmente ou unicamente para a ação do paciente, mas ela pode também estar trabalhando de forma indireta, como gerenciamento de leitos. Eu tenho algoritmos, ou seja, inteligências artificiais, que antecipam ocupação de leitos e otimizam a alocação em tempo real. Percebe quanto isso é grandioso? Eu consigo reduzir filas, eu consigo internações desnecessárias, eu consigo identificar, meu querido aluno, até prever possíveis surtos, possíveis pandemias, epidemias. Quando eu falo algoritmo preditivo, eu estou dizendo que é uma IA que, com os dados que a gente fornece para ela, esses dados são captados pelo RNDS, que é a Rede Nacional de Dados em Saúde, eles conseguem prever, por isso que eu chamo de algoritmos preditivos, certas situações em saúde em certos lugares do Brasil, em municípios, em estados, em bairros e assim sucessivamente. Isso um gestor de um hospital pode fazer, isso você na sua casa pode fazer isso. Percebe? Com a IA, você pode colocar um exemplo aqui para ter uma ideia de gestão. Aqui nós estamos colocando de a gestão otimizada do SUS, mas você pode usar uma gestão da sua casa. Você coloca para a IA toda a sua renda financeira, coloca os seus gastos, coloca o que você vai gastar e coloca os seus planos no ano. Ele consegue fazer para você a inteligência artificial, um gerenciamento financeiro. Vai dizer se você vai terminar um ano no vermelho, o quanto você precisa economizar, quanto você precisa evitar gastar, o quanto você pode gastar mediante as dívidas que você fez. Percebe que quanto mais dados verídicos e verdadeiros da tua realidade você fornecer a uma inteligência artificial, mais ela vai conseguir fazer o raciocínio e tomar decisões melhores. É justamente aquilo que estávamos colocando no início da aula. Isso está acontecendo com o SUS também. Redução de desperdícios. Se eu consigo, gente, otimizar as ações, é lógico que eu vou conseguir evitar perda de insumos, perda de medicamentos, minimizando desperdício, gente. Isso é muito importante. Otimiza gastos. Eu posso otimizar recursos, falando de otimização, porque eu consigo investir em áreas, em regiões com melhores necessidades, evitando desperdício. Então, olha como esses algoritmos, com dados fornecidos e dados bons, podem melhorar gerenciamento de leitos, redução de desperdício e otimização de recursos. Tudo isso estou falando em área administrativa de saúde. Mas você pode envolver em áreas administrativas de sua casa, do seu trabalho. Sim, você pode, aproveitando aqui o embalo desse tipo de raciocínio que serve também para outras áreas, você pode, querido aluno, investir no seu negócio, por que não? Fazer a IA trabalhar com você, fazer a IA ser seu secretário, fazer a IA ser seu gestor financeiro. Ah, professor, não substitui o homem, não substitui. Mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai falar. As IAs, elas têm fatores limitantes, tem que tomar cuidado, elas às vezes se atrapalham nos dados, tem que estar em cima, não pode confiar 100%, não pode fazer Ctrl+C e Ctrl+V. Mas elas dão um aporte muito importante e evitam bastante energia que você gaste quando são usadas de forma correta. E é isso que a gente vai aprender. Até diagnóstico precoce e medicina de precisão a gente pode observar com essas IAs de hoje em dia, dentro da área da saúde. Estou falando de velocidade e precisão, gente. Algoritmos de visão computacional analisam exames de imagem. E aí, isso envolve muitos exames, viu? Radiografia, tomografia, lâminas de patologia, ou seja, para analisar biópsia, em questão de segundos, identificando achados suspeitos que passariam despercebidos ou levariam horas para serem detectados manualmente. Olha aqui comigo, percebe uma coisa: a inteligência artificial não cansa. A inteligência artificial, pelo contrário, ela é o inverso da gente.
Quanto mais é usada, melhor ela fica. A gente não. Quanto mais vamos usando a nossa capacidade num dia, mais vamos ficando cansados e a capacidade e a probabilidade de um erro é maior. Vou dar um exemplo para você. Você pega 10.000 exames e dá para um médico radiologista analisar. 10, não, mas 10.000 é exagerado. 1.000 raio-x. 1.000. Geralmente são as demandas que acontecem 3 a 4 dias dentro de uma urgência e emergência de hospital grande. 1.000 raio-x em 3 dias. Digamos que ele receba 1.000 raio-x em um dia. Vamos extrapolar. Você pega para o médico especialista para analisar o raio-x, 1.000 raio-x, tenho certeza que os 100 primeiros ele vai tirar de letra. Chega nos 200, ele já começa a ficar cansado de tirar tudo de uma vez. Aí ele descansa, vai, volta, faz 200 bem, vai para os 300 bem, 400 já está cansado, vai, almoça, dorme, descansa, volta, faz 400 bem, já chegou à tarde, 500 já está ruim, não, vai 600, 700, empurrando com a barriga e vai começando a ter uma taxa de probabilidade de erro. Por quê? Porque é uma ação humana. É humano, o homem cansa, o homem se distrai, ele leva o celular para a sala dele, começa a observar o celular e esquece que estava vendo um certo tipo de padrão de imagem. Ele recebe uma notícia ruim do seu familiar e ele começa a analisar as imagens angustiados porque quer que acabe, porque quer ir para o seu compromisso. Você está percebendo, meu querido aluno? Existem múltiplos fatores, e são fatores humanos, fatores rotineiros que tiram a atenção. E com a IA não existe isso. A IA, ela usa os 1.000 exames, às vezes em horas, ou até menos, dependendo da capacidade da sua máquina. Menos de uma hora lê 1.000 exames, e não se cansa, pelo contrário, o milésimo exame é a mesma qualidade e padrão que o primeiro. Ainda vou dizer mais. O milésimo exame ela está muito melhor que o primeiro. Como assim, professor? Porque ela aprende. Ela vai acumulando esses dados de imagem, vai gerando um repertório de padrões maiores para raciocínio e para tomada de decisão. O que faz uma IA de qualidade é sua capacidade de gestão de dados. Se eu tenho uma IA que consegue armazenar um monte de dados, ela consegue trabalhar muito bem com isso, ela vai se operalizando melhor. E esse era o grande desafio do século passado. Eu não tinha como fornecer tecnologia para acumular dados, mas hoje eu consigo. Hoje eu criei nuvens de rede de computador que eu posso armazenar 10 terabytes, 20 terabytes, quantos de terabytes são necessários, sem gastar um centímetro de material na minha mão. Toda a minha vida hoje pode estar no sistema de banco de dados, que eu pague R$ 100 por mês e tenha ele lá. E não tenho nada armazenado no meu computador. E a máquina fica livre para trabalhar usando esses dados que estão na nuvem. Então, isso mostra que a IA aprende, não cansa. Ela vai ler o milésimo exame perfeitamente. A taxa de erro tende a diminuir. Ah, professor, isso é uma ameaça para o mercado? Então quer dizer que os médicos radiologistas devem ficar com medo de perder o emprego para máquinas? Não, não é isso. Não é isso que está acontecendo. Porque as IAs, elas têm que ser geridas por pessoas que entendam. Uma IA para leitura de imagem e diagnóstico, ela tem que ser melhor operada por aqueles que entendem de diagnóstico por imagem. Porque só quando você entende do assunto que você usa a IA em sua capacidade máxima. Não, eu nunca ia conseguir extrair a capacidade de eficiência de uma IA de análise por imagem se eu, que não tenho expertise em radiologia, ou tomografia, ou ressonância, fosse operar, porque não conheceria os termos, não conheceria a posição, não conheceria as estruturas, não conheceria como manusear a máquina, os menus, os indicadores, as correções, não saberia fazer. E aí eu perco potência de uso de IA. E aqui, mais uma vez, justifica a disciplina. Você não tem como aprender sobre inteligência artificial e usar essa ferramenta se você não a conhece. Por isso que eu estou te mostrando que existe, para que você entenda e que você opere aquela IA que você tenha recursos para operar, que você tenha conhecimentos para operar. Isso acontece com muito aluno. Isso acontece com muito aluno. O aluno, o professor passa uma atividade e o aluno
joga essa atividade em uma IA, uma inteligência artificial, ela vai gerar uma resposta e o aluno não raciocina. Ele copia e cola e faz o trabalho. E o trabalho vai apresentar erros. Mas a IA errou? Ela não errou. Aquilo que você mostrou para ela, ela fez. Só que você não contextualizou no prompt. O prompt é a área em que você vai dizer para a IA o que quer, o que você quer. E quanto mais detalhes, mais contextualizar, melhor para você. Não é só jogar o exercício lá, é dizer, é um exercício passado pelo professor da disciplina tal, estou cursando o curso tal, no semestre tal, sou um aluno tal, gostaria de responder desta forma, usando essas referências para que a escrita congrua por este caminho, me dê esse tipo de resposta, gostaria de referências atualizadas, use só dados científicos. Percebe que o prompt que eu estou criando, ele fica eficiente e minha resposta vai se tornar eficiente porque eu conheço o assunto. E aí eu potencializei a IA. E é isso que estamos discutindo aqui. O médico, ele recebe uma análise preliminar e decide com mais segurança e agilidade. Ou seja, não vai ser a IA que vai decidir, eu preciso de uma ação do médico. Não é a IA que resolveu o meu diagnóstico, é a IA e o médico. No caso do AVC isquêmico, a redução no tempo de diagnóstico pode significar, gente, a diferença entre sequelas graves e a recuperação completa do paciente. Percebe isso? Vamos dar um outro exemplo para você entender como é importante. Digamos que o médico da emergência ele tem 20 casos de acidente vascular encefálico, que é o AVE. Hoje em dia, algumas referências usam AVC, mas o mais correto hoje é o AVE, o acidente vascular encefálico. Você tem 10 pacientes ali. E assim, digamos que os 10 chegaram na mesma hora. O médico vai, lógico, colocar aquele com maior risco, maior perigo, que envolve idade, envolve outras condições, comorbidade, envolve muita coisa. Então ele pega o primeiro, por prioridade, analisa. Rápido pega o segundo, terceiro. Percebe que ó, ele tenta ser mais rápido possível, mas tem a questão humana. Ele tem uma rapidez até um certo limite. Se tiver só ele ali, até o 10º chegar, pode passar 40 minutos para ele chegar. 40 minutos pode ser decisivo para aquele paciente sobreviver, e se sobreviver, se vai ter sequela ou não. Agora, com a IA, os 10 rápido me dão um resultado, o médico consegue avaliar os 10 de uma vez e em menos de 15 minutos concordar com o diagnóstico. Percebe? Quer dizer, a agilidade, rapidez e precisão. E com o médico do lado, isso potencializa e evita com que certas doenças progridam, que tenham sequelas. Aqui é nosso exemplo. Então, estamos trabalhando em cima dessas peculiaridades, estamos trabalhando em cima desses benefícios, colocando situações reais, meu querido aluno, de tecnologias aplicadas à saúde hoje, atualizadíssimas, que é o uso da inteligência artificial, que está envolvido no teu dia. Se Deus quiser, você vai trabalhar com isso e você vai ver o quanto isso gera benefícios para o teu dia a dia. Eu tenho impacto prático, professor? Lógico, nós estamos colocando impactos práticos aqui como exemplo, e a gente pode destacar alguns aqui comigo na aba azul. Olha lá. Primeiro, redução significativa no tempo de laudo, é o que nós discutimos bastante. Isso aqui, todos nós concordamos que é um benefício muito grande, especialmente para aqueles que esperam resultados por dias e às vezes meses. Detecção, número 2, precoce de câncer em estágio inicial. Se eu avalio rápido, eu consigo ter o diagnóstico rápido. Tendo o diagnóstico rápido, eu consigo laudar e tratar essa pessoa de forma rápida. Terceiro, triagem de acidentes vasculares, isquêmico, hemorrágico, acelerada em emergências. Quarto, maior acurácia, ou seja, maior precisão diagnóstica em patologias complexas, às vezes, uma lâmina apresenta ali um tecido de difícil visualização, que não foi muito bem corado e que pode gerar problemas de interpretação aos olhos humanos, mas que a IA pode usar tranquilamente e favorecer assim o diagnóstico precoce. Professor, mas a IA sempre vai acertar? É por isso que eu preciso de um médico ao lado. A IA não decide tudo sozinho, é o médico que vai gerir isso e ele vai ter um resultado muito mais rápido em suas mãos para ele fazer a tomada de decisão. Precisão e velocidade, um novo padrão de diagnóstico. Isso era um problema muito sério, né, gente, no mundo do diagnóstico das doenças hoje. Você fazer algo conciso, você conciliar a precisão, ou seja, o acerto, a achar aquilo que deve ser achado,
com velocidade. Geralmente, quanto maior a velocidade num humano, menor a precisão. Era inversamente proporcional. Se eu quisesse melhorar a precisão, eu precisava de tempo e eu era menos veloz. Se eu quisesse ser muito rápido para ter mais resultados, eu diminuía a precisão. Hoje, com as IAs, eu consigo manter os dois em nível elevado, o que é absurdo. A transição do diagnóstico tradicional, que é este que nós usamos hoje em dia, para o diagnóstico assistido por IA. Repare muito bem nessa expressão, querido aluno. O diagnóstico assistido por IA. Não é um diagnóstico feito, realizado unicamente por IA, mas é um diagnóstico assistido. Representa um dos avanços mais significativos da medicina contemporânea, com toda certeza. Onde antes um especialista levava horas, o algoritmo hoje entrega uma análise preliminar em segundos. Novamente, olha a palavra-chave, uma análise preliminar. Quem define é o médico. Ampliando o alcance do cuidado e salvando vidas. E aí, você tem, além de diagnóstico, você também sai de uma esfera para outra esfera. Porque as IAs auxiliam no diagnóstico, falamos, discutimos bastante isso agora, mas também ela pode ser bem mais simples que um diagnóstico. Ela pode te ajudar até em prontuários. Ó, o salto do prontuário físico ao digital. Percebe que só a transferência do papel para um tablet celular, ou seja, nós digitalizamos isso, ficou digital, já foi um ganho absurdo. Olha lá na caixinha azul aqui, ó, transformação digital. A digitalização de exames, prescrições e laudos é o alicerce da IA na saúde. Sem dados estruturados, atenção, sem dados estruturados e acessíveis, os algoritmos não têm como aprender e evoluir. A Rede Nacional de Dados em Saúde, a RNDS, e o aplicativo Conect SUS são as espinhas, presta atenção, são as espinhas dorsais dessa transformação no Brasil. E isso vai ser muito teu papel, querido aluno. Às vezes, o emprego que você achar em alguns municípios com baixo DH, com baixo investimento, com uma estrutura precária, você vai precisar fazer essa atualização. Sair dos prontuários físicos e você mesmo digitalizá-los. E às vezes você fazendo o primeiro, o segundo, o terceiro faz bem, o quarto, o quinto, o milésimo fica ruim. E a gente não deve perder isso, porque tem que ter dados estruturados, são dados de pessoas que podem ser perdidos. Quanto melhor esses dados, melhor para a análise deles. Quais são os ganhos concretos? A rastreabilidade completa do histórico do paciente alimenta modelos preditivos cada vez mais precisos. E aqui eu vou dar um exemplo para você dessa situação. Digamos que a gente tem o paciente João. O João vem do interior e nesse interior ele tinha ali todo o seu histórico clínico, todo o seu histórico médico. Só que ele sempre teve o uso do SUS em uma rede de atenção primária, por lá, que utilizava dados físicos, ou seja, prontuários. E o seu histórico não foi armazenado e ficou a cargo somente do próprio João. Colocar em uma pastinha todos os exames e diagnóstico que ele fez. O que aconteceu? Seu João teve um acidente doméstico. Ele teve, infelizmente, um, ah, um incêndio em sua residência e ele perdeu todos os seus documentos. E agora? Como resgatar os dados clínicos do seu João? Seu João chegou infartando em Belém e perguntaram para a família se ele era alérgico a medicamentos, se ele tomava algum medicamento, se ele tinha alguma doença, se ele já teve infarto antes, etc, etc. E a família, como muito carente, de educação precária, não soube responder. Sabia que ele tomava uma pílula ali, branca, redonda. Somente isso, não sabiam ler. Esse João terá sucesso na
no seu tratamento? Queremos que sim, desejamos que sim, mas a probabilidade de a equipe médica fazer e tomar as decisões certas vai ser menor para alcançar sucesso. Ou seja, vou dar um outro raciocínio. Maior a probabilidade do seu João não se dar bem, porque a equipe médica não conhece os dados do seu João. E esses dados de sua saúde são fundamentais para concretizar o tratamento do infarto que ele está tendo. Ele pode estar tendo um infarto porque ele já fez uma cirurgia de ponte de safena e essa ponte novamente entupiu. Se eu não tenho esses dados, o seu João não, a equipe médica não sabe que é na ponte de safena. Lógico que eu estou dando exemplos robustos, bem grosseiros, para você entender. Mas, se o seu João, está em uma outra realidade, meu querido aluno, se ele tem uma rastreabilidade completa dos seus históricos de forma digital, ou seja, os seus dados estão numa rede nacional de dados em saúde, em qualquer lugar que seu João chegue, a equipe médica vai ter acesso aos seus prontuários. E assim o tratamento se torna mais eficaz. Acesso a todos os seus dados, a todos os medicamentos que ele toma. Este é o ponto-chave que o Brasil está começando a implementar neste ano. Olha lá, experiências piloto em capitais brasileiras como São Paulo e Fortaleza já apontam ganhos expressivos em telemonitoramento de pacientes crônicos, como hipertensos e diabéticos, com alertas automáticos para a equipe de saúde quando parâmetros críticos são atingidos. Gente, vou contar um caso para vocês bem interessante sobre esses alertas automáticos. No meu iPhone, quem tem iPhone sabe disso, você pode colocar ali contato de emergência. E o celular tem uma inteligência artificial simples que ele detecta queda quando ele está no nosso bolso. Então, ele detecta quedas abruptas. Se acontecer um acidente comigo, ele vai detectar que houve uma queda forte, ele vai disparar uma ligação para o meu contato de emergência. Uma coisa simples. E o iPhone tem isso aí, viu? Se você pode acionar uma outra coisa. Você teve um acidente, pegou seu iPhone e clicou 5 vezes seguidas rápido no botão lateral, ele já liga imediatamente para a ambulância e imediatamente para o teu contato de emergência. São inteligências artificiais para facilitar o acesso à saúde, gente. Então, esses alertas automáticos já são realidades. Tem um outro exemplo. Teve um professor de educação física que foi avisado por seu smartwatch, ou seja, seu relógio digital inteligente, que ele estava tendo o início de um infarto. Que ele não estava tendo sinais, mas o relógio já começou a detectar presenças de arritmias. Que essas arritmias não tinham ainda sinais e nem sintomas. Ele, pelo relógio, foi avisado e procurou atendimento e conseguiu um tratamento precoce. Loucura, loucura. E é isso, é o futuro, e é isso que a gente está esperando. Tecnologia em ação. Exemplos concretos. Nós temos hoje o Conect SUS, a espinha dorsal digital da saúde pública brasileira, integra informações de pacientes em todo o território nacional, viabilizando análises populacionais em escala. Nós temos telemonitoramento em capitais, iniciativas em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, monitoram remotamente hipertensos, colocamos agora, e as imagem, patologia, ferramentas comerciais desenvolvidas por universidades brasileiras analisam radiografias e lâminas histológicas com precisão comparável à de especialistas. Olha que legal. E aí, na próxima aula, a gente vai começar a estudar o capítulo 3, que é as ferramentas que impulsionam a mudança, ou seja, por trás de cada diagnóstico mais rápido
Cada leito melhor alocado e cada paciente melhor cuidado, há um conjunto de tecnologias que trabalham em conjunto, formando o ecossistema da IA na saúde. Ou seja, agora, como essas ferramentas fazem a mudança da nossa realidade. Essa é a nossa próxima aula. Agradeço a tua atenção, fique com Deus e bons estudos.